Olá, sejam todos bem-vindos ao quarto episódio do Paulo Mais Cast e hoje o episódio está incrível, hein? Vamos falar de um assunto que eu gosto muito, que é do mercado imobiliário. Mas antes eu quero falar que você que não assistiu ao terceiro episódio com a doutora Mariana Fauster está disponível no Spotify e no nosso canal do YouTube e também no nosso Instagram. Você que nos acompanha lá no Instagram sabe como a gente começa o nosso dia, né? Com a frase do dia. Então a frase de hoje é: não é preciso saber tudo, mas é fundamental estar cercado por pessoas que sabem. E hoje o nosso convidado é nada mais nada menos que Marcos Araújo, CEO da Data Story e autor do best-seller Meu Imóvel, Meu Mundo. E Meu Mundo Kids, né, Marcos? Parabéns, seja muito bem-vindo. Bacana, Paulo. O mercado imobiliário é um lugar muito atraente, né? Eu digo mesmo. Lugar muito atraente. Até porque o mercado imobiliário, lugar, né? Se refere a lugar. É imóvel, né? É imóvel, exatamente. Então, é um setor e um segmento muito atraente. Eu sou estatístico, adoro números. O filho da Lu é também. Pois é. Então, e os números, eles são importantes para as pessoas, mas sozinhos eles quase não significam nada, né? 2 metros quadrados, 2 metros cúbicos, R$2, entendeu? Precisa das palavras para dar significado aos números. Que bacana. Então, como estatístico, como missão, né, como profissional estatístico, eu sempre quis encontrar um segmento em que eu pudesse ajudar a explicar os fenômenos desse segmento, né? Um propósito, né? Um propósito, exatamente. Então, eu sempre tive a ideia de ter o meu próprio negócio, desde cedo, né? Então, aos 24 anos, na verdade, 1994, tá? Faz um tempinho, eu já tinha a ideia de abrir uma empresa, né, de estatística. Veio o nome da Data Story na cabeça, né? E a gente começou atendendo vários setores. Então, a gente já fez pesquisa para tudo, Paulo. Tudo. Que bacana. Tudo que você imaginar. Por exemplo, a agenda de shows no estádio do Morumbi, de 2007 a 2012. Nossa! Tá? Então, estou falando de Rebelde, tá? Naquela época, tá? Não é agora, não. Naquela época. Não é da minha época, hein? Shows de Sandy Júnior, entendeu? A gente fez estudos diretamente para eles, nossa, tá? Interessante, né? Exatamente. Fizemos Cirque du Soleil, fizemos Aerosmith, Bon Jovi, que foi, inclusive, os dados assim que eram muito necessários para tomar a decisão. Atendíamos, então, indústrias de todos os segmentos. Tudo que você imaginar. Confecções, alimentos, nuggets, por exemplo. Que bacana. E produtos imobiliários, né? Já ali em 1995, já estava fazendo estudo para alguns loteamentos aqui na região de Campinas. Que legal. Só que o imobiliário me puxou, né? Ele instiga, né? E legal dos números que com dados sempre fica mais fácil a gente trabalhar, né? Sempre é o jeito de trabalhar, né? Dados é o ouro de qualquer negócio, né? Exatamente. E havia uma grande dor do empreendedor, né, imobiliário em relação a em quanto tempo o produto vai desempenhar, né? Ou seja, é um sofrimento, né? A velocidade de vendas é um negócio que mexe com o nosso humor. E a venda já é ansiedade pura, né? Isso já é fato, né? Então, você tem fatores econômicos ou fatores comportamentais que alteram essa velocidade. Se você não tiver uma proteção, isso mexe com o teu café da manhã. Sim. Né? Qualquer corretora de imóveis, gestor imobiliário, incorporador, altera o ânimo do café da manhã. Envolve muita gente, né? Envolve muita gente. Então, eu resolvi me dedicar a isso, a explicar a compra imobiliária, a aquisição imobiliária através dos números. Interessante isso que você falou, que as pessoas não têm noção, né? Quando pega a chave de um imóvel, né? O tanto de pessoas que foram envolvidas naquele processo, né? Muita gente. Começando do seu trabalho, né? Lá atrás. Isso. Aí entra arquitetura, entra corretor, entra banco, uma série de coisas, né? Por quê? Justamente por causa disso, né? Você tem uma boa localização. Eu digo até que não existe localização ruim. Tá? É o que vai te atender, né? Existe falta de informação para saber o que é necessário ali. Né? O tipo do público que vai comprar aquele produto, né? Exatamente. Então, a gente se especializou nisso, os clientes ajudaram muito, né? Eu diria que hoje, né, ao longo dessas 3 décadas, não vou nem falar 30 anos, 3 décadas, né? Nós temos aí mais de 3.000 CNPJs atendidos. Que bacana. Tá? O número atual agora, novinho, acabou de sair,
860 bilhões de reais em produtos imobiliários pesquisados. Meu Deus, que maravilha, parabéns, hein? Enfim, quase 30 anos. Eu acho bacana, porque eu sou vendedor, né? E o vendedor é o cara que ele não gosta de fazer esse tipo de trabalho, né? Eu quero pegar o cliente e ir lá já, mas todo esse lado da estatística... Pra você, senão a culpa vem para você, exatamente, né? Porque senão não anda, né? Era algo assim muito tradicional, né? Não vendeu, provavelmente a força de vendas não está motivada, né? Ou não entendeu o produto. Errado no lugar errado, né? Pronto, tá errado. Já não dá certo, né? Saiu com preço errado, ou produto errado na localização errada, o público não identificou, enfim, são muitas variáveis. Que bacana, que trabalho bacana. Parabéns. Eu me realizei com isso daí. Parabéns. Ô Marcos, como que, eu acho que você é a pessoa mais certa para falar para a gente, né? Como você vê a relação do imóvel como investimento? Muito bem, essa pergunta é muito interessante, né? Porque nós temos uma expansão da nossa espécie, tá? Puxando aí para um tempo mais longo, né? Só se tratarmos somente dos últimos 200 anos, né? De 1850 para cá, nós saltamos de 1 bilhão de pessoas na Terra para 8 bilhões de pessoas completadas agora no último dia 15 de novembro. 8 vezes. 8 vezes. Então, é uma explosão muito grande e todas as pessoas precisam morar. Tem a necessidade de uma moradia. Hoje, nós não conseguimos mais viver sem os imóveis, né? Então, vamos falar assim, há 27 mil anos atrás, poderíamos ficar nas tendas, né? Ou nas encostas, nas grutas, nas cavernas, estava tudo certo. Mas agora não dá mais. O imóvel, ele na verdade trouxe um conforto, né? E ele também é um elemento primordial na expansão da nossa espécie, porque ele trouxe o abrigo, a proteção para os nossos filhos, né? Ou numa linguagem mais ancestral, as nossas crias, tá? Então, para chegarmos até aqui, aos 8 bilhões de humanos na Terra, o imóvel tem sido essencial para isso. Durante a pandemia, né? Sim, nós tínhamos... de imóveis explodiu, casa principalmente. Isso, nós tínhamos toda a segurança técnica possível, né? Tínhamos as portarias, tínhamos os gradis, os muros, as cercas elétricas, mas ainda assim nossa segurança biológica foi afetada. E qual foi o primeiro elemento de salvação? O imóvel, né? O imóvel. A gente teve em São Paulo numa mentoria com o Thiago Nigro e o Paulo teve a oportunidade de fazer uma pergunta para ele, a mesma pergunta. Sobre investir em imóveis. E ele respondeu nesses modos também, disse, começa porque está escasso, né? Isso eu ouvi de você e ele falou a mesma coisa. E ele confirmou, uma vez nós ouvimos isso de você, que o espaço físico uma hora vai ficar escasso. Né? Ele já está, né? Nós temos hoje uma demanda imobiliária calculada nesse início de ano, né, pela Data Store, em 14.903.000 famílias que têm o interesse ou a necessidade de adquirir um imóvel nos próximos 24 meses, 2 anos. Nossa, 15 milhões de pessoas. A nossa capacidade máxima de entrega, calculada por mim algum tempo atrás, é de 1 milhão de imóveis novos. Nossa. 1 milhão. Quer dizer, absurdo. Então, imagina, 1 milhão de imóveis nós estamos falando. Muita gente vai ficar sem aí. Então falta, né? Tá faltando muito imóvel. Então, em se tratando de investimento... É um ótimo investimento. Bom, imóvel sempre foi investimento, né? Isso é fato. Para você ter uma ideia, nós saltamos no início da pandemia de 32% da demanda imobiliária interessada em investir para chegarmos agora a 40%. Nós ganhamos 8% no universo de 50 milhões de famílias. É muita coisa, né? Então, é um novo momento, inclusive, do imóvel, do entendimento do imóvel como investimento, com a linguagem mais financeira, né? Há 10 anos atrás, os nossos investidores eram menos preparados. Não havia o Thiago Nigro, entendeu? Não haviam outros influencers na área financeira. E é interessante, né? Porque a gente ouve o Thiago Nigro falar de investimento, e eu achei muito positivo, né, para o mercado imobiliário essa fala dele. E ele já tem falado para alguns cantos aí para o pessoal ouvir, né, sobre o mercado imobiliário. Sim. Tivemos agora uma supervalorização das locações, né? Sim. Que é, né, o índice FIPZAP 16,55%, né, para novos contratos, que é um número, né, que não havia há muito tempo. E ele não é por falta de imóvel, isso é muito importante ser citado, é a grande revolução
das novas gerações. São gerações que não têm apego à compra. Não querem comprar, ou seja, aí está ficando escasso o imóvel para locação. Exatamente. É a lei da oferta e procura, né? Eles querem alugar por um estilo de vida e não adianta tentar convencê-los, tá? Os últimos aí da geração X, né, nascidos em 1970, que tentaram convencer eles nas redes sociais, perderam o debate. Sim. Tá? Porque é um estilo de vida mais desprendido. Mas o investidor entendeu isso. É quem vai ter que investir para eles poderem morar, né? Alguém tem que investir, né? E ele entendeu isso em casa, né? Olhou, viu a filha de 30 e poucos anos, não querendo adquirir nenhum imóvel, viu a neta de 19, 20 anos também, sem nenhuma pretensão de adquirir imóvel tão cedo, né? E entendeu que essa era uma oportunidade. Que legal. Agora eu quero falar um pouco do meu nicho, que eu sou nichado no alto padrão, e a minha pergunta é em cima disso. Como você vê assim o mercado de luxo para os próximos anos? Muito bom. Olha, eu entendo, Paulo, que o luxo pelo luxo em si, ele é muito arriscado, tá? É extremamente arriscado. Por quê? Porque o luxo significa poder de compra. Então, se significa poder de compra, todos os que têm o poder de compra para produzir imóveis sofisticados e luxuosos ficarão nivelados, porque o luxo pelo luxo traz uma certa igualdade. Então eu diria que o luxo caminha para uma nova dimensão, que é a dimensão da humanização. Sim. Tá? Aí sim, vocês têm feito isso de forma magnífica. Você apresenta o imóvel como se o imóvel estivesse falando, né? Sim. Isso foi a primeira coisa que me chamou a atenção quando eu vi um post teu. Que bacana. Tá? Me chamou a atenção, eu falei, puxa, olha que diferente. Ele não falou imóvel de 600 metros quadrados na praia, ou né, no melhor bairro da cidade, ou no melhor condomínio. Ele falou, eu sou um imóvel de 600 metros quadrados. Então, já mudou totalmente, né? Na hora me chamou a atenção, entendeu? Então, a nova dimensão do luxo é a humanização. Né? O luxo pelo luxo em si, ele se esgota. Né? Porque todos podem oferecer a mesma coisa, basta ter o capital para isso. Entendi. Mas é um bom mercado. Bom, vamos lá. Você tem hoje você teria alguma dica para dar a quem queria começar a investir em imóvel? Qual seria a sua dica? Tenho. Olha, nós temos alguns nichos muito interessantes para investimento. Né? Primeiro, esse novo comportamento da geração locação, né? Que adota a locação. Por exemplo, muitas pessoas agora preferem ficar alguns dias numa belíssima casa de praia ou apartamento de praia e não ter aquele imóvel para sempre. Sim. Então, os imóveis no litoral, gente, estão explodindo. Né? O mais deserto possível está super valorizado, entendeu? Recentemente, conversando com um empreendedor, né? Realmente de muitas posses, ele falou, eu gosto mesmo de pegar o carro, ir de carro, ele não vai de avião. Atravessa uma pontezinha que é de madeira para ficar num paraíso. De viver aquele momento, né? Da experiência, né? Que aquilo pode trazer para ele. Exatamente. Né? Então, produtos no litoral, os produtos de alto padrão, né? Tem uma valorização muito forte. Eles têm um detalhe muito importante, né? Principalmente as casas, que o Paulo, vocês trabalham muito bem, né? É que nós não teremos mais uma expansão lateral das cidades no mesmo ritmo que nós tivemos nos últimos 50 anos. Então, os produtos de casa de médio e alto padrão e altíssimo padrão, valorização, porque não valorizarão. Junto com a escassez que a gente estava falando, né? Porque não haverá o mesmo ritmo de expansão, porque nós convivemos com outras bilhões de espécies. Então, não haverá mais o mesmo ritmo de expansão. Isso aí só confirma que imóvel é um excelente investimento. Um excelente investimento e o segmento de médio e alto padrão não vai conseguir se expandir no mesmo ritmo nos próximos 20 anos. Então, quem tem, né, estará num lugar realmente muito escasso e muito valorizado. É bom para os meus clientes ouvirem. Se juntarmos São Paulo e Rio inteiro em terrenos e casas, tira as pessoas dos apartamentos, hipoteticamente, acabaria o espaço do sagui, o espaço da garça, o espaço do beija-flor. Né? Então, o que já existe valorizará muito e será muito escasso. Importante isso, hein? Muito importante. Marcos, você é um parceiro do Augusto Cury, né? A gente sempre vê você com ele, que a gente acha isso muito, muito legal, muito interessante, porque ele é um escritor de primeira e altíssima
milhões de livros, enfim. Conta aí pra gente como que começou essa parceria, essa amizade. Bacana. Olha, eu sempre conversei muito com o Augusto há muito tempo, tá? Há mais de 20 anos, na verdade, né? Sempre conversamos muito sobre algumas ideias, eu como estatístico, ele como psiquiatra, dividimos algumas ideias no passado, realizei alguns estudos para ele. Que bacana. Que legal. Estatísticos, há muito tempo atrás. E recentemente, quando eu estava com o livro Meu Imóvel, Meu Mundo pronto, né? Eu levei para ele dar uma olhada, ele gostou do livro, falou: Marcos, o livro está muito bom, mas esse nome seu aí, rapaz, não vai funcionar. E ele entende, né, do que está falando, né? Imagina, né? Entende. Olha, 35 milhões de livros vendidos só no Brasil, né, gente? A experiência fala mais alto, né? 70 países publicados. Então ele falou: Marcos, o livro está muito bom, mas o nome não está legal. E aí eu discuti com ele, né? Eu falei: como assim, Augusto? Esse nome é maravilhoso. Ele falou: não. Eu falei: que nome que você daria se fosse seu o livro? Em 3 segundos ele respondeu: Meu Imóvel, Meu Mundo. Pô. Eu falei: Meu Imóvel, Meu Mundo? Nem tinha passado na nossa cabeça, né? Meu Deus, vai ser Meu Imóvel, Meu Mundo, né? E realmente foi um sucesso o livro. E eu precisava de alguém que apresentasse. Eu tenho como prefácio, né? O Alexandre Franca, da Vitacom, que é um empreendedor fantástico, né? Praticamente um empreendedor serial no setor imobiliário. E tenho também a primeira aba do Dr. Romeu Chap, que é uma honra, né? Uma honra, imagino. Que bacana. E eu precisava de alguém para apresentar o livro, porque é o primeiro livro, né? Eu precisava de um apresentador. E eu mandei uma mensagem para ele e simplesmente chegou a mensagem depois de uns 3, 4 dias. Que legal. Com texto de apresentação. Então a gente foi conversando mais ainda e chegamos à conclusão, né, juntos, de que ser e morar são 2 coisas muito inerentes. Sim. Muito próximas, né? E elas caminham juntas aí desde o início da nossa história, né? Nascemos, precisamos de um lugar para morar, né? Todos nós. O menino Jesus foi para a manjedoura, né? Mas nós temos ali os papais, as mamães sempre preparam os melhores quartos para os seus bebês, né? São 8 mil nascimentos por dia no Brasil. Nossa, gente. Então, transforma isso em quartos de 12 metros quadrados, minimamente, né? São 56 mil nascimentos por semana, 672 mil metros quadrados plantados, tá? Como semente de demanda imobiliária para o futuro. Cada criança dessa vai ter seu próprio quarto em muito pouco tempo. Só vai se expandir cada vez mais, né? Não tem como. E aí, conversando, surgiu a parceria do primeiro programa mundial de gestão da emoção para os clientes das incorporadoras, que é o programa Mentes Saudáveis e Lares Felizes. Né? E aí tivemos aí algumas incorporadoras que enxergaram muito rapidamente que isso seria um grande diferencial. Já estamos aplicando, temos 4 lançamentos já com sucesso de vendas, onde os clientes são acompanhados pelos conteúdos do Augusto, né? Com a autoria dele e com toda a curadoria e implantação minha, junto às equipes de vendas, etc. Que bacana. Então foi aí que nasceu esse relacionamento seu com as incorporadoras, né? Que eu vejo você falando muito das incorporadoras, né? Exatamente. Acho que o começo do ano passado, né? Acho que você promoveu um evento em Portugal, né? Isso, exatamente. A gente viu pelas redes sociais, foi muito legal. Legal, imagina, né? O Augusto lá em Portugal, fizemos uma palestra lá, foi bacana. Mais de 200 pessoas de lá participaram do evento, né? E, enfim, floresceu, né? Estamos aí com realmente coisas muito interessantes. E legal, e você levou a estatística para um lado bem diferente, assim, né? Pelo menos da minha visão, né? Não via com esses olhos assim, mas é um universo, né, em cima da sua profissão aí, né? Que lindo, né? Acabamos até agora juntos, tá? Criamos um índice de felicidade. Ah, que legal. Tá? Vai ser medido e calculado pela Data Store, com profissionais e clientes das incorporadoras, para que a gente entenda em que momento as pessoas estão. Porque, na verdade, nós cometemos uma falha, tá? Nesses últimos 200 anos. Uma falha. 200. Esse é o problema, descobrir. E em 200 anos nós cometemos uma falha. Nós reduzimos a felicidade a o único dia, momento da compra do imóvel.
E realmente é um dia muito feliz. Muito feliz. Muito feliz. Nossa, talvez um dos mais felizes, Um dos né? mais, né? Depois de ter um filho. Uma Depois do conquista nascimento. maravilhosa. Todo Enfim. mundo precisa de um lar, né? Não tem jeito, né? Exatamente. Mas, logo depois a gente desliga os clientes, né? E aí outras coisas podem acontecer, né? A venda começa quando você entrega o imóvel para o cliente, né? Não é aquela hora que ele assinou e é ali que começa, né? Exatamente. Então, a partir do momento que há esse desligamento, tudo pode mudar, né? Por exemplo, cada um pode entrar num cômodo e ficar em seus celulares, conversando com pessoas que nem fazem parte do cotidiano, estão do outro lado, né? São amigos virtuais e não interagirem entre si. Então, no programa Mentes Saudáveis e Lares Felizes, nós temos uma caixa experimental para experiência social, né? Com citações do Augusto Cury, onde a família, né? Ela vai fazer uma refeição, ela é obrigada, tá? Todos, é um código familiar, tá? Do programa, eles têm que deixar os celulares na caixa. E essa caixa, ela diz assim: faça um elogio, né? Um elogio para quem está à mesa com você, nessa refeição, né? Que bacana, Um exercício, né? Isso, exatamente. E temos também uma cabine anti-estresse, algo realmente revolucionário e novo, né? É um conteúdo fechado com os vídeos do Augusto, né, sobre diversos temas como ansiedade, angústia, luto, bullying, né, para as crianças, por exemplo, né? E isso agora vai fazer parte da entrega do empreendimento, tá? Dos equipamentos, né, de lazer e de interação social. Tem salão de festas e tem cabine anti-estresse do programa Mentes Saudáveis e Lares Felizes. Sempre inovando, né? É usar o que a gente já tem à disposição e agregar, né? A primeira já foi inaugurada agora em um estande de vendas no Litoral Gaúcho, tá? Já está operando a título experimental e já está no catálogo do empreendimento como entrega definitiva. Isso é uma preocupação com o cliente, né? Um over-delivery maravilhoso, Isso. né? Sabe por quê, Paulo? Porque, às vezes, as pessoas podem ter a melhor piscina no empreendimento e estarem, em suas mentes, arrasadas. Sim, depressivo. Com dificuldade, com ansiedade. Então, essa fronteira, essa nova fronteira, né, de cuidar do mais importante, que é o humano, é um grande diferencial. Lidar com pessoas, né? Eu costumo dizer isso para os corretores e aprendi muito isso. Que a gente não vende imóvel, não vende casa, não vende nada, a gente atende pessoas, né? A gente lida com pessoas, né? Quando a gente consegue entender isso, tudo muda, né? Porque você está lidando com um ser humano, né? O cara está comprando a casa, mas a casa é um detalhe, é algo dele, né? Pessoal, né? Que é isso que a gente tem que entender, né? E isso muda tudo, né? Eu sempre falo que, às vezes, você pode estar falando que a varanda gourmet ou a área gourmet é imensa, né? Dando até os detalhes da metragem e a marca dos equipamentos, mas na verdade o que ela quer ouvir, né, junto com o esposo ali, é só que ali eles terão os melhores jantares da vida deles. Exatamente, passar momentos maravilhosos com as pessoas especiais queridas, eu uso isso nos meus vídeos. Você compra um micro-ondas, você quer só o alimento pronto, né? Você não quer saber quantos watts, aqueles detalhes ali, estão numa fichinha ali, né? Exatamente. Que bacana. Quer saber dos momentos, né? O que aquele ambiente pode proporcionar, né? Exatamente. E aí, conta pra gente quais são os novos planos, tem novos projetos? Tem novos projetos. Temos um livro novo, né? Que legal. Chegando, muito forte. Em poucos dias aí a gente vai ter mais novidades. Verdade. Né? Tem um trabalho novo aí também, não tem aí? Tem trabalho novo. Um ator aí que eu tô sabendo. Novo. Tem. Temos aí uma interação muito bacana desenvolvida com o ator Cauã Raymond. Olha, né? Que legal. Cauã. Bem responsabilidade, bacana. Hein? Responsabilidade. Que legal, mas é merecimento. Foi um encontro casual, na verdade, bem interessante, né? Numa situação de negócios, em que a gente pôde conversar bastante, né? Sobre como ele entendia a moradia, e eu percebi que havia ali algo novo, né? As pessoas que vão adquirir um imóvel nos próximos 2, 3, 4 anos, elas têm uma idade média em torno dos 42, 43 anos. No meu mundo, que é o mundo estatístico, né? Mundo estatístico. Então, eu tenho essa informação. O Cauã tem exatamente isso, tá? 42, novo, né? 43, né? 42 anos.
Então, são jovens, enxergam a vida de forma diferente das gerações mais antigas, né? Têm o poder de compra, né? Se interessam por outros valores, né? Então, entendendo como ele compreendia a habitação, nós criamos um conceito de moradia baseado no lifestyle dele, né? E, na verdade, foi uma criação a partir de dados e a partir do estilo de vida dele, e que foi imediatamente absorvido, né? Então, nós já temos lançamento com data marcada, tá? Olha que legal. Isso é visão, né, Marcos? Eu acho que consegue ver lá na frente as tendências, né? Isso. E ele representa exatamente isso, né? Uma nova geração chegando com novas expectativas, né? Então, vou te contar um caso, né, nosso de reunião mesmo, de trabalho, tá? Com o próprio incorporador, ele enxergou que a área para crianças, por exemplo, né, naquele empreendimento, levando em consideração que muitos pais têm guarda compartilhada, por exemplo, Sim. né? O mundo mudou, né? O mundo mudou, estava muito reduzida, né? Não estava sendo privilegiada, sendo que, por exemplo, ele, no caso dele, né, quando vai ter momentos com a filha, né, esses momentos são muito especiais, então esse lugar tem que ser muito especial. Então, houve uma alteração do projeto ali na origem, né, na arquitetura, na idealização, em virtude dessa intervenção, né? Isso que é bacana, adaptação, o mesmo de forma diferente, né? O mesmo de forma diferente. É o que a gente tem visto muito e que tem dado muito certo, né? Às vezes inventar a roda ninguém inventa, né? Esse é fato, né? Mas é pegar uma coisa que já funciona e fazer algo diferente em cima daquilo. Então, mas é muito interessante pensar nisso, né? Pensar num novo modo de um imóvel para você se adaptar a uma nova situação, né? Porque muito do que a gente tem aí, né, disponível, na verdade, já foi projetado atualmente, ele de uma certa forma, tá, atende a necessidade atual, mas lá na entrega daqui a 4 anos, tá, ele está um pouquinho desatualizado. E hoje, falando nisso, eu acompanho as casas, às vezes eu vou visitar uma casa de 7 anos, que eu considero que é uma casa nova. Sim. Né? E a arquitetura está totalmente desatualizada. Incrível. Olha, isso é um dado meu, tá? Incrível. Uma geração imobiliária, eu digo isso, novas expectativas imobiliárias, ela se alterna a cada 4, 5 anos. Não, eu vejo assim, nitidamente, que é um absurdo, a mudança é assim, radical. Paredes, formas de dispor os ambientes, né, localização dos principais itens de comodidade, muita coisa muda e muito rápido. Né? Por isso que a gente tem que ser super rápido hoje, né? Não pode parar nem para pensar direito, né? Pensou, já age, já faz. Eu falo assim, não dá só para ouvir o áudio na velocidade 2 no aplicativo de mensagem. Tem que até falar na velocidade 2. Eu no 2, para mim, eu tô ouvindo normal, as pessoas falam, como você consegue ouvir? Para mim já tá normal, é incrível, né? Isso aí. Que bacana, né? Uma pergunta que acho que para você é super fácil, é estatístico, né? O que o Marcos de hoje falaria para o Marcos de 20 anos atrás? Opa! Olha, falaria, vai firme naquilo que você entendeu como visão de mundo, entendeu? Porque quando a gente é mais jovem, a gente encontra caminhos, né? E às vezes a gente tem algumas dúvidas, mas há 20 anos atrás, né, eu diria que alguém falou para mim, olha, continua fazendo o que você está fazendo, não desvia 1 centímetro, que tudo vai dar certo em 10 anos. Na verdade, ele estava extremamente certo em fazer aquilo que eu estava fazendo, que é o que eu faço hoje. Mas ele errou por 10 anos, eram 20 na verdade, né? Mas deu certo. Uma coisa que a gente tem ouvido aqui dos empreendedores, né, é que é isso, é sempre continuar. É essa a resposta, acho que de todos eles, né? E dá o tempo ao tempo também, que tudo tem um tempo de maturação, né? Nós, brasileiros, principalmente, a gente é muito imediatista, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, as empresárias, é tudo 20 anos para uma empresa falar que deu certo, que está indo, né? Então não acontece nada do dia para a noite, né? Até uma pauta minha da atualidade, né? Nós temos hoje um novo ano, 2023, estamos aí, né, há 30 dias da virada do ano, né? Muita gente se preocupa, por exemplo, com alternância de poder, né, no Brasil.
né, com relação ao setor imobiliário. Mas se nós olharmos o mundo imobiliário nos últimos 30 anos, quando nós tivemos aí, né, puxando de 1990 para cá, né, vamos fazer as contas aqui, ó, presidentes, tá? Fernando Collor, depois Itamar, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro, Lula, certo? Ó, tá? Então, a pergunta é, o mercado imobiliário se aperfeiçoou, melhorou, cresceu e valorizou nesses 30 anos, independente de quem fosse o presidente? Sim. Ou não? Sempre, Sim. né? Sempre. Sempre. Então, isso significa que a demanda imobiliária é algo muito forte. Não há governo neste mundo que não tenha que dar uma atenção especial a ela. Que legal. É bem Bacana. legal a sua mensagem. Isso bacana. conforta nosso coração, né? Estamos no lugar certo. Exatamente. Que bacana. Bom, acho que é isso, né? Quer deixar algum recado, mais alguma coisa? Falar mais alguma coisa relevante que seja para você? Olha, eu diria que nas profissões imobiliárias, né, a profissão de corretor e corretora de imóveis, ele é uma das que tem maior rotatividade e volatilidade, certo? Eu fiz um levantamento, algum tempo atrás, 2 anos atrás, sobre há quanto tempo as pessoas estão exercendo a sua profissão, como corretor e corretor de imóveis. Tá? E o resultado de idade média de uma carreira foi de 8 anos, certo? 8 anos. Todas as vezes que eu faço uma palestra nova, eu calculo isso de novo no público. Gente, levanta a mão quem está no mercado imobiliário há 20 anos. Se tem 200 pessoas, 1 ou 2 levantam a mão. E eu pergunto para eles, cadê os seus colegas de 20 anos atrás? Por que eles não estão aqui? Ou seja, foi culpa do mercado imobiliário? O mercado imobiliário diminuiu, encolheu, desvalorizou nos últimos 20 anos? Não. Por que só tem 2 pessoas ali? Entre 200. Não resistiu, né? Não resistiu aos movimentos geracionais, às mudanças geracionais. Essa percepção de ver que realmente o consumidor quer algo mais, que o atendimento mudou, que a forma de abordar mudou. Esses ajustes fazem com que as carreiras sejam mais longevas. Aquele cara que ele estava corretor e não era corretor, né? Tem esse... Exatamente. Então, é muito importante, né, prestar atenção nos movimentos geracionais. Né? Mais até importante do que as questões econômicas, tá? As questões econômicas a gente enfrenta, como nós falamos aí, nos últimos 30 anos houve uma grande expansão e valorização do mercado imobiliário. Mas muita gente ficou para trás. Ficou para trás porque não conseguiu acompanhar as mudanças de comportamento. Então, a minha grande mensagem é: se adapte o mais rápido possível às novas expectativas. Sempre. Né? Isso aí é o que a gente tem feito aí toda hora buscando conhecimento. Perfeito. Nós agradecemos muito a sua participação, contribuiu demais. Tenho certeza que todo mundo gostou. Obrigada, Marcos. Essa aqui é uma lembrança que a gente está te entregando como agradecimento aí por sua presença, pela sua parceria. Sempre quando a gente está aí, a gente precisa, você estar junto. Sabe que eu passo o dia inteiro com um negócio desse do meu lado, né? Aí, ó. Fazendo Já lembra do home Paulo office. Mais Cast. Paulo Mais Cast. Então, ó, já vou utilizar essa daqui. Vou fazer um story lá. Obrigada, viu? Chegamos ao final de mais um episódio, Paulo Mais Cast. Espero que vocês tenham aprendido muito com esse mestre da estatística do mercado imobiliário. Nos encontraremos na próxima semana e não se esqueça, pensou imóveis alto padrão, Paulo Mais Negócios.